como é que as queimadas afetaram a produção de cana? Produto eficiente, utilizado no momento correto. E qual é a perspectiva para essa reta final de safra? Olhar no ano é importante, mas olhar um planejamento de médio e longo prazo é fundamental. Olá, eu sou o Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um Impulso Cast. O mercado da cana-de-açúcar tem enfrentado alguns desafios nessa safra. No ciclo passado, chegamos a atingir um recorde com mais de 654 milhões de toneladas processadas. Mas atualmente as condições climáticas adversas têm tirado o sono dos produtores. Para entender o mercado e os impactos para essa cultura tão importante para a economia brasileira, vamos conversar hoje com João Botão, sócio-diretor do PSEG Consultoria e Projetos, Renato Bezerra, líder de marketing da Bayer para cana-de-açúcar, e Marcos Fava Neves, professor da USP e da Harvard Agribusiness School, participando remotamente. Lembrando que você pode só ouvir ou também ver esse episódio, iniciativa da Bayer em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Senhores, sejam muito bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Obrigado, Doni, prazer, Renatinho, participar do Impulso Bayer aqui. Muito obrigado, Doni. Obrigado, Botão, pela presença. Vai ser um prazer participar com vocês. É isso aí, assunto muito bom e cheio de tópicos para a gente abordar. A temporada 2024-25 está encontrando pedras no caminho, né? Como é que está o andamento da safra atual, Botão? Se a gente pegar ali desde o início, em abril, até o momento, e também quais desafios você está enxergando? Bom, eu vou falar aqui, Renatinho, você complementa eu. Dona, eu acho que na sua abertura você falou uma palavra muito importante depois do recorde da safra passada. Realmente, a safra passada, a safra 23-24, é a safra do porta-retrato. A gente vai ter que pegar ela, né, Renatinho, e colocá-la no escritório como sendo a safra de referência, porque nós tivemos recordes de produtividade e recorde de preço. Então, essa safra, quando a gente anda no setor energético, o pessoal tende a achar que ela está ruim. Só que ela não está ruim. Ela só não está tão boa quanto o ano passado. E por dois motivos, principalmente, que eu vou pontuar aqui, Renatinho, e daí você complementa. O primeiro é que a agricultura ele tem um sócio majoritário que é São Pedro. Então São Pedro fechou a torneira essa safra comparativamente à safra passada, então nós não temos um clima como nós tivemos antes. E o segundo, safra passada ela foi tão boa que aqueles canaviais que a gente costumeiramente ia jogar para uma reforma, como a produtividade estava boa, o produtor, e aí eu falo produtor, não só produtor, mas usinas, quem produz cana, deu mais um tombo. Falou, para que eu vou renovar essa cana aqui que está dando meus 70, 75 no quinto corte? Então a idade média esse ano está um pouco mais velha. Então é o seguinte, os desafios são esses, a gente colheu um canavial mais velho essa safra aqui e choveu menos, mas se a gente pegar historicamente, nós estamos pior que a safra passada, mas melhor que as duas safras anteriores, por exemplo. Perfeito. E Renato, como é que as queimadas afetaram a produção de cana? Doni, de fato as queimadas trazem impactos significativos, né, para a diversidade local, né, para a degradação do solo e, sem dúvidas, comprometem, né, produtividade e qualidade da matéria-prima. Tudo que quem produz não quer e não precisa. Mas é super importante a gente se atentar para o estágio desse canavial, como que o canavial estava em desenvolvimento no campo. Por exemplo, canas que estavam altas e foram queimadas, né, a orientação é que, dentro do cenário possível, elas sejam colhidas o mais rápido, né? Dentro do cenário possível, obviamente. A gente sabe que existem largas escalas aí em usinas e em produtores, mas o quanto antes colher melhor, quanto menos tempo essa cana ficar exposta no campo, é menor o impacto, menores são as perdas. Canas também de médio porte ou canas que foram queimadas logo após serem colhidas, por vezes demandarão de algumas operações, por exemplo, de roçagem e também de reaplicações. É super importante se atentar com relação ao time, né? O momento de entrada aí, ele é determinante, né? Porque quanto mais tempo demora para entrar com essas operações, a gente pode ter impactos maiores ainda. E o prejuízo que o fogo causou no bolso dos produtores foi muito grande, Botão? Sim, né? Nós tivemos aproximadamente, Doni, acho que de 250 a 300 mil hectares aí queimados. O pessoal, acho que o Zé vai fazer uma entrada aqui no nosso programa e vai quantificar isso. Então, assim, esses canaviais que pegaram fogo realmente, né, trazem uma série de complicações, porque você antecipa a colheita. Muitas áreas, na verdade, que você já tinha colhido e pegou fogo sobre a palhada, eventualmente o produtor ele já tinha feito os tratos culturais, então isso vai acabar onerando aí o custo de produção, tá? Obviamente,
para aquelas áreas que foram queimadas, que foram submetidas a fogo, né, isso vai ser um impacto dramático. Só que assim, a ponto da gente falar em termos setoriais de alguma alteração de preço, Doni, aí eu acredito que não, porque foram queimados aí, vou pegar grandes números, depois o Zé confirma, de 250 a 300 mil. Então nós vamos ter aí cerca de 8 milhões de hectares escolhidos nessa safra. Então sim, traz prejuízo, mas a nível setorial, a ponto de você esperar uma alteração no preço, uma alteração na produtividade setorial, eu acho difícil. As secas que nós tivemos e a questão da idade média, elas acabam impactando assim de maneira macro mais. E só complementando, acho que a primeira pergunta que você fez, que eu acho que é importante, né? Que a gente falou da safra do recorde, e hoje a safra ainda está em andamento, nós estamos gravando isso aqui em outubro, certo? A expectativa é que a produtividade ela caia em relação à safra passada na casa de 12%. Tá? Como eu disse para você, a safra passada foi a safra do porta-retrato. E quando a gente trabalha com valores percentuais, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se eu falo que quebrou 12, é porque na safra passada em relação ao anterior também aumentou 15. Então você está vendo que a gente volta numa normalidade. Eu falo isso porque tem muita gente que essa safra ela está ruim, e ela não está ruim, Renatinho, ela está voltando à normalidade, e o cenário para o produtor, que a gente vai falar mais para frente, em questão de mercado, em questão de preço, é super positivo. Tá? Bom ponto. E como você já deu spoiler, deixa eu aproveitar e chamar aqui o Zé Guilherme, CEO da Urplana, deixou um recado para você que está acompanhando a gente, produtor, produtora, está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, falando um pouco das áreas afetadas pelas queimadas. Pode rodar. Os números mostram o tamanho do desastre que a gente teve aí nos meses de agosto e setembro. No estado de São Paulo, mais de 250 mil hectares, cerca de 263 mil hectares foram afetados de cana, tá? Tanto cana em pé quanto cana na rebrota. O estado de Minas, 60 mil hectares, o estado de Goiás, 40 mil hectares, Mato Grosso, 19 mil hectares, e Mato Grosso do Sul, 28 mil hectares. Então, o impacto foi muito grande, afetando não só a produtividade, mas também os custos de produção aí dos produtores de cana. E o que a gente precisa, é claro, travar ações para que isso não aconteça, né? E, claro, os produtores, não só com os caminhões-pipa, mas também com toda a ação de PAMs, que são os planos de ação emergencial, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Grande abraço a todos. Valeu, Zé Guilherme, CEO da Urplana, obrigado pela participação, hein? Botão, você queria comentar em cima? Sim, eu acho que o Zé trouxe aí os impactos mais em números, Doni. Ele falou da questão das prevenções, do caminhão-pipa que ele coloca. Eu só queria dar uma grande estimativa para quem nos assiste aí, né? Os produtores de cana são os grandes brigadistas do campo. Só para você ter uma ideia, né? Hoje nós temos cerca de 6 mil colhedoras de cana no Brasil. Para cada colhedora, né, quando você visita o campo, tem um negócio que se chama frente de colheita, né? Então, para cada 3 colhedoras, você tem uma frente que é uma frente de apoio. Então, para cada frente de apoio, você tem um caminhão-pipa alocado. Ou seja, se eu tenho 6 mil colhedoras, é como se eu tivesse 2 mil caminhões-pipa no campo. Cada equipamento desse vale cerca de 500 mil reais. Eu estou falando de R$1 bilhão em equipamentos para combate e prevenção de incêndios. E o outro ponto... É coisa, hein? Se você pegar o custo de colheita, na última safra ficou na casa de R$40 por tonelada. Só a parte de prevenção de incêndios com caminhão-pipa, Renatinho, R$1 por tonelada. Você fala o seguinte, pô, Botão, é pouco, né? Se você assumir, você mesmo falou na abertura, que nós temos 650 milhões de toneladas aproximadamente. R$1, eu tenho 650 milhões de reais investido anualmente por safra em combate à prevenção de incêndio. Então isso aí que o Zé colocou, só estou quantificando um pouco mais em números para vocês, das ações dos produtores no sentido de combate e prevenção de incêndios. Isso só na frente de colheita, fora os caminhões que ficam espalhados aí pelos canaviais. E Renatinho, quais outras dicas a gente pode passar aqui para os produtores tentarem prevenir ou amenizar a ameaça dos incêndios nas lavouras? É importante a gente se atentar para várias operações, né? Dentre elas tem a operação de acero, que é super importante, né, desses cenários, né? Uma operação que consiste em deixar uma faixa limpa de infestação, justamente para diminuir a possibilidade desse fogo se alastrar. Tem outras operações também que são importantes, como rotação de cultura, a prática de áreas irrigadas e também manter limpa as cercas, as divisas com os vizinhos, linhão de energia também, né, Botão, é super importante. Para isso a gente tem que pensar em ferramentas, em produtos que entreguem um longo período de controle. Nós, da Bayer, podemos oferecer para os produtores nesse sentido
tido produtos da família Indaziflan, no caso, os conhecidos Allium e Provence Total, que podem contribuir com o controle por um longo período de tempo. Outras práticas também são super importantes, né? Obviamente que o treinamento das equipes é parte fundamental para isso, né? Treinamento de conscientização e de capacitação no que diz respeito a procedimentos de prevenção ao incêndio e também quais são as respostas imediatas que esse pessoal tem que dar quando o fogo já é uma realidade. Obviamente que com muito critério, com muito cuidado com todas essas pessoas envolvidas. E vale ressaltar aqui também, Doni, eu não poderia de maneira nenhuma deixar de mencionar que quem produz, seja produtor ou seja as usinas, pertence a uma classe muito unida. Por vezes a gente vê no campo, né, Botão, em diversas situações, a usina e o produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, trabalhando em conjunto, em várias situações, e no fogo não é diferente. Quantas vezes a gente já não viu eles com as operações, com todos os seus equipamentos, como o Botão acabou de citar, atuando junto, com o mesmo objetivo. E obviamente que priorizando aí a segurança do meio ambiente, a segurança das lavouras, a segurança dos vizinhos, da sociedade e principalmente de todas as pessoas que ali estão envolvidas. E qual é a perspectiva para essa reta final de safra? Olha, Doni, a safra, até em função do clima seco, ela está muito acelerada. Tá? Então, nós estamos agora no começo de outubro. A expectativa é que boa parte das usinas aí toque mais até final do mês ou começo de novembro. Como eu disse, né, a expectativa é que nós tenhamos uma queda em torno de 12% da produtividade. O Centro-Sul produzindo na ordem de 600 milhões de toneladas, essa é a expectativa do PCE de projetos. Mas então, em função dessa safra acelerada principalmente, é que a gente vai terminar a moagem um pouco mais cedo e vai ter uma entre-safra aí longa. Mas a expectativa é que está nos seus finalmente, apesar de todos os percalços aí que nós tivemos, principalmente do ponto de vista climático e incêndio ao longo da safra. Deixa eu aproveitar agora, vamos chamar o Fava Neves para perguntar o seguinte: esse cenário tem mexido também com o mercado? O que é que o produtor pode esperar diante disso, professor? Essa safra contrasta com a safra anterior, que nós já cobrimos aqui em programas anteriores, que foi espetacular para a cana. Nós estávamos esperando, vocês lembram, 550 milhões de toneladas, acabou vindo quase 650. A chuva foi espetacular aí sobre o canavial. Essa daqui que a gente começou esperando, 620, 630, provavelmente vai cair aí para uns 550, 560, fruto do clima, que aí foi negativo. Nós tivemos muito pouca chuva em cima dos canaviais, isso também pode trazer reflexo para o ano que vem. E, Doni, essa tragédia aí das queimadas, e isso trouxe prejuízo, alteração na questão logística de colheita, enfim, uma safra que ficou pior do que a outra superou o que a gente esperava e essa veio aquém do que a gente esperava. Você vê o que é a vida do agricultor que tem aí uma fábrica a céu aberto, né? Valeu, Fava, a gente volta a conversar já já. Bom, essa situação toda que a gente está discutindo aqui também, pelo visto, vai trazer impactos para a safra seguinte, 2025, 2026. Como é que o cenário climático atual pode impactar o planejamento dessa próxima temporada, Renato? Doni, é importante sempre a gente lembrar que a gente passou por diversos fatores que nos desafiam nessa safra até o momento, né? A gente tem um período de déficit hídrico muito extenso e bem definido, aumento de temperaturas médias, a gente tem eventos climáticos em alguns locais geadas, em outros locais incêndios, então vai demandar ali do produtor e do pessoal da usina um ajuste quando necessário for e quando possível for com relação a calendário das operações de plantio e das operações de colheita também. Eles têm que ter isso em vista, né? E obviamente que outras práticas devem ser adotadas ali dentro do manejo dos produtores. Pensando em longo período de controle com produtos eficientes, como a gente já comentou aqui, a família Indaziflan com Allium, com Provence Total, podem contribuir muito no campo com os produtores e com as usinas. Sobre a ótica de pragas e doenças, é super importante todos no campo pensarem em rotação de ativos, em rotação de grupos químicos, rotação de mecanismos de ação. Super importante olhar para manejos eficientes, mas não somente isso, mas em manejos que adequem a questões de sustentabilidade e manejos que, obviamente, utilizem produtos que são aliados de inimigos naturais. Para a broca, por exemplo, nós temos o Belt dentro do nosso portfólio, que é um produto que tem excelentes entregas no campo
e que também tem um excelente custo-benefício. Para a cigarrinha das raízes, um produto já consagrado, conhecido por todos, é o Curbix, este mesmo que nós tivemos no início desse ano de 2024, uma extensão de registro em bula para o combate à praga esfenófila, uma importante praga no setor. E a gente conseguiu isso, obviamente, que com a contribuição de produtores e usina no campo para o desenvolvimento desse posicionamento para o combate a esfenófilos, e a gente vê excelentes entregas no campo. Mas o ponto importante é que a gente precisa posicionar esses produtos para ter um manejo eficiente no momento correto. Então, um bom planejamento, um planejamento efetivo e a disciplina na execução desse planejamento vai ser crucial, porque a mensagem que fica é produto eficiente utilizado no manejo no momento correto. Posso complementar? Por favor. Gostei da sua pergunta e gostei muito da resposta do Renatinho, que falou sobre a questão de planejamento. Uma chamada de orelha que eu sempre dou em produtores de cana, principalmente quando a gente conversa, é o seguinte, né? O que a gente pode esperar da próxima safra, né? Do ano seguinte. Então é o seguinte, na cana é importante você ter uma visão de curto prazo, que eu entendo que esta safra é a seguinte, mas também nós tomarmos ações, fazer um planejamento de médio e longo prazo é fundamental. Nós estamos em um ano em que a seca, o déficit hídrico foi medonho, como o Renatinho colocou bem. Só que esse não foi o primeiro, e não foi o último. Então nós temos que estruturar ações, atividades, investimentos, tecnologias no sentido de mitigar quando ocorrem anos ruins como esse. Porque, como eu disse, não foi o primeiro, não foi o último. Então investir em momentos de irrigação, investir em produtos, em tecnologias como aqui o da Bayer, né, que dão um longo residual, olhando um canavial mais para frente, isso é fundamental, né, para o sucesso aí na atividade. Uhum. Tá? É o cuidado com a qualidade da matéria-prima, né, Botão, no final do dia. É o que eu brinco. Se você planta soja, você está namorando 120, 150 dias, você tem ali o seu ciclo e vai ver o que vai fazer. Cana é casamento, cara. Você tem que olhar em bodas a cada 5 anos. Então, olhar no ano é importante, mas olhar um planejamento de médio e longo prazo é fundamental. Perfeito. Mas olhando no curto prazo aqui, com essa ressalva que você trouxe, muito pertinente, de que a gente tem que ter a visão ali não míope, né? Olhar distante também. Mas agora, 25, 26, o que é que o produtor pode esperar em termos de produtividade? Eu vou começar pelos fatores que pesam para baixo, né? O que pesa para baixo é que a gente vai ter um canavial mais velho, provavelmente no ano que vem, porque esse ano, certo, Renatinho, nós não conseguimos renovar o que era para ter sido renovado. Então, ano que vem, isso aí tende a puxar para baixo. Obviamente, teve o efeito das queimadas nessas áreas, né, dos 250, 300 mil, que puxa para baixo. Agora, aonde está a minha expectativa que a gente possa ter uma manutenção ou talvez um aumento de produção? Eu estou chamando esse ano aqui de ano tiririca. Pior do que tá, não fica. Então é o seguinte, né? Se o verão que se aproxima for igual ou pior do que foi ano passado, aí nós vamos ter problema na produtividade. Então isso aí nós temos que acompanhar principalmente como é que vão se comportar as chuvas aí a partir de novembro, dezembro, janeiro, então é no verão. E a expectativa, pelo que a gente anda conversando com o pessoal de clima, é que vai estar mais dentro da normalidade. Porque se você pegar ao longo desse ano todo, né, os volumes de chuva eles foram bem abaixo das médias históricas. Então, nós, pelo menos do PCE de Projetos, estamos otimistas com a produtividade, só que, de novo, Doni, reforçando aquela questão de nós vamos comparar com quem? Se o pessoal está esperando que nós vamos ter uma produtividade igual a 23, 24, você esquece. Agora, igual a 24, 25, que está mais próximo da média histórica, que eu também não estou falando que é bom, eu só estou falando, né, que tem oportunidades, mas que a gente está voltando para a normalidade. Então, a expectativa é que a produção ou ela ande de lado ou ela tenha até um acréscimo. Tudo vai depender daquela famosa frase do agrônomo. Depende. Se chover, vamos muito bem. Bom, e nessa conjuntura toda, Renatinho, qual que é o papel das tecnologias de monitoramento climático para ajudar o produtor na tomada de decisão? O papel das tecnologias de monitoramento ele é fundamental, né? Obviamente que o produtor deve pensar em como isso se adequa, como isso se integra com a sua realidade, dentro da sua propriedade, dentro das suas condições. Mas o produtor ele tem a capacidade de ter informação em tempo real
e a partir disso tomar suas decisões de maneira mais assertiva, utilizando dados, né? É super importante ter essa ótica, mas de novo, se adequar à realidade de cada um, para ter um manejo e tomar decisões mais estratégicas com relação ao uso de qual variedade vai ser a melhor para dentro da propriedade dele, quais são as ferramentas e produtos eficientes para ter as entregas esperadas no campo. Nós temos uma plataforma que é o FieldView, a mais utilizada no mundo, né, Botão? E nós temos essa plataforma sendo utilizada em larga escala na cultura da cana, né, com possibilidades de mapeamento através de imagens que contribuem no manejo do produtor e do pessoal da usina, né? E é importante dizer também que a gente tem uma parceria com o professor Fábio Marim da Exalc. É um professor que há muito tempo já tem uma longa jornada, que trabalha com aspectos climáticos, entende muito e está junto com a gente nessa jornada para contribuir com o manejo do produtor. Dentro da Data Climate, a gente tem a possibilidade de, através, como o próprio professor traz, de ter uma biometria automatizada. Então, ali a gente parte para algumas funcionalidades, seja de planejamento, possibilidades de estimativa de safra, estimativa de ATR, funcionalidades de aprendizado e funcionalidades de tomada de decisão, né, lá no campo, com florescimento, por exemplo, o que fazer em qual momento e também sobre o aspecto de maturação. Nossa equipe BAR está inteiramente à disposição para contribuir, então se você tiver interesse, procure o nosso RTV da região, que a gente vai estar à disposição junto com o professor para contribuir com vocês. Eu posso complementar? Por favor, vai lá. Porque o Renatinho trouxe uma questão de tecnologias que demandam investimento, certo, Doni? Uhum. Cara, se a gente colocar uma cana aqui dentro do estúdio agora, e a gente olhar para ela, Renatinho, 45%, de 45% a 50%, tá? do que nós investimos do custo de produção, isso aí vai para operação. Máquina, mão de obra, diesel, ou seja, como eu toco a minha lavoura. 30% aproximadamente são insumos, e o restante ali eu tenho outros e custo com arrendamento. O que eu estou falando então? Se eu pegar desses 30%, a parte de defensivos, né, que a Bayer tem um portfólio, né, fenomenal, defensivos, eu estou juntando tudo, né? Herbicida, inseticida, fungicida, é 8%. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai chegar num produtor, né, e faz o seguinte, não, tem a tecnologia, nós temos determinado recurso, você fala, não, isso é muito caro. Então, às vezes a gente economiza de umas coisas em que o dinheiro está indo para outro lugar. Eu faço até uma analogia, a gente veio aqui no caminho conversando, é igual você chegar para tua mulher e falar assim, amor, nós estamos gastando muito com o supermercado, por favor, compre menos sal. Então é algo que não vai mudar na tua conta. Então, enquanto você muitas vezes economiza no uso de uma tecnologia, no uso de um herbicida, de um fertilizante, 11% do custo é fertilizante, né? Você está deixando escapar isso na operação. Você sabe quanto que uma colhedora trabalha em média no Brasil por dia, hora? Você tem 24 horas no dia, Doni. Uma colhedora trabalha em média, cerca de 10 horas por dia de corte. As outras 14 horas ela está fazendo outra coisa. Então, e boas empresas trabalham com isso na casa dos 16, 15. Então, será que é economizando no pacote tecnológico, no uso de ferramentas que está aí teu sucesso? Pelo contrário, né? Eu acho que nós temos, novamente, aí que procurar ir atrás desses investimentos, né? E eu sempre bato muito com o produtor, né? Seja Tomé no sentido, né? Eu quero ver para quê. Então, dê oportunidade de testar essas tecnologias. A Bayer trabalha muito com isso. Cara, então, se a gente está aqui, tem um pacote tecnológico. Funciona? Testa e faz. Mas vamos tomar cuidado para não ficar economizando em coisa que não está mudando efetivamente a conta da nossa produção. Tem muito dentro do operacional que a gente consegue ainda trabalhar em vez de cortar, né? Putz, será que precisa de tudo isso de adubo? Será que precisa de dose? Será que precisa de alho? Será que precisa de prevenção total? Então, assim, procure trabalhar na gestão desses recursos, porque deve estar vazando produtividade por aí. Excelente ponto. E o objetivo, obviamente, é que o investimento retorne, né? Que traga rendimento, traga para você um benefício muito maior do que o que você despendeu na aquisição da tecnologia ou da solução. Então, é um investimento para ter o retorno. Você tocou num ponto, eu falo para caramba e já vou falar. Se você pegar o preço da cana hoje, Doni, e pegar o quanto o produtor investe no pacote de defensivos, na média, que fica na casa de R$1.000 por hectare, ao preço da cana que está hoje, se você fazer uma relação de troca, é como se o produtor investisse 6 toneladas por hectare com defensivos. Tá. Aí eu falo para a turma, é caro? Faz o seguinte, tira essas 6 toneladas, você vai perder mais do que 6?
Com certeza sim. Então, isso é o sinônimo de investimento, né? Algo que você coloca no teu negócio com a expectativa e a realidade que venha mais. Então, você está achando caro não controlar esse fenófilo, né? Porque está caro o produto? Não controla para você ver o impacto que tem. Isso é investimento, não é custo. E é sempre bom reforçar, né, Botão, que a gente tem que buscar no pensamento a relação de reais por tonelada de cana, reais por tonelada de açúcar por hectare. E não ficar com pensamento somente em reais por hectare. É justamente pensar no investimento e no retorno. Cara, isso daí, você vai ficar 1h30 aqui com a gente. Pera aí. Cara, isso aí eu vou chamar a atenção. Uma das maiores, deixa eu pegar uma palavra mais polida, uma das maiores imbecilidades de um produtor é olhar o custo em reais por hectare. Isso não quer dizer absolutamente nada. É como se nós fôssemos trabalhar com construção civil, você gasta R$5.000 o metro quadrado para fazer uma casa e eu gasto 8. Quem que é melhor? Vem a famosa resposta do agrônomo. Depende da casa que você construiu. Então, assim, para de falar em reais por hectare. Isso aí não quer dizer absolutamente nada. Como muito bem o Renatinho falou, o produtor de cana, ele não produz cana. Ele produz toneladas de ATR por hectare, quilos de ATR por hectare. Sempre faça a sua conta com base naquilo que você vende. O produtor de soja vende saca de soja. O de algodão, arroba de algodão. E o de cana, quilogramas de ATR. Então, a conta deve ser feita em cima disso. Porque senão não tem sentido aplicar um inibidor de florescimento, certo? Ele vai mexer no ATR, não na produtividade. Então, você tem que fazer com base no quilograma de ATR. Bom, até aqui a gente falou bastante do andamento da safra atual, das queimadas, das perspectivas para a próxima safra. E diante de todos esses desafios, o produtor tem um papel fundamental na solução desses problemas. Professor Marcos Fava Neves, como é que você enxerga essa atuação? Doni, a cana tem um papel histórico na sociedade brasileira. Eu tenho o privilégio de acompanhar essa cultura há praticamente 40 anos, seja estudando, depois trabalhando no setor, para o setor, inclusive na iniciativa privada. Eu pude ver tudo que o Brasil fez aí na cana. Nós somos privilegiados de ter hoje essa potência energética que transforma a luz solar com os fertilizantes, com a água, em um output, né, em um produto para a sociedade, que é o açúcar, que é o etanol, onde o Brasil tem talvez o programa mais bonito aí de conversão energética, e a biomassa que gera energia elétrica, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação há pouco tempo atrás para os gestores de RH das usinas, e eu falava, eu estou falando aqui para as pessoas mais importantes do mundo na área de conversão energética. Por quê? Porque nós temos a cana como o maior programa que o mundo teve de conversão energética, o que mais mostrou resultados até hoje, as usinas com um desafio muito grande de pessoas e os diretores de RH aqui. Então, assim, se você somar a contribuição que a cana deu para a sociedade brasileira, que o produtor de cana deu, seja diminuindo as importações de petróleo, possibilitando com que a gente exportasse petróleo, o volume de dinheiro que o açúcar já trouxe para o Brasil, açúcar este onde nós temos hoje 50% de participação nas importações mundiais. Imagina, metade do açúcar que o mundo importa vem do Brasil. E a substituição, lógico, aí também da energia fóssil pela energia renovável, enfim, um conjunto enorme de contribuições, de geração de emprego, de recolhimento de impostos para a sociedade, de transformação do entorno. Eu pude estudar já locais, comparando seus indicadores, Doni, econômicos e sociais, antes da chegada de usina e depois da chegada de usina. Publicamos isso mundialmente. É impressionante a transformação econômico, social e ambiental que o setor de cana traz. Então, é isso aí, torcer para boas perspectivas de futuro, mas o passado é simplesmente maravilhoso. Valeu, Fava, sempre um prazer ter você aqui com a gente, hein? E de que forma a produção de cana pode ser um exemplo de equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade? O que é que vocês enxergam? Eu quero começar a resposta aqui explorando que o processo de produção da cana-de-açúcar já explora muito práticas sustentáveis, né? A colheita mecanizada de cana crua é uma prova disso, né? Ela tem ali toda uma questão de não degradar solo, de preservar o meio ambiente, não emitir gases que são poluentes, né? E a cultura da cana-de-açúcar como um todo oferece para a sociedade um portfólio, né,
um portfólio de produtos muito robusto, né? A gente está falando de etanol, estamos falando de energia, de açúcar como alimento. Grandes grupos ampliam ainda mais esse portfólio. A gente tem casos de Raízen, Attivo, São Martinho, que além disso trabalha com o SAF, que é o combustível para aviação, com biogás. Então, uma série de produtos que contribuem para o dia a dia da sociedade, né? Sem contar que quando a gente fala do etanol, a gente está falando de um biocombustível. A cana é uma fonte de energia limpa e renovável. Então, tem o etanol, que reduz a emissão de gases no efeito estufa, tem eletricidade a partir da biomassa. E eu costumo dizer, Doni, Botão, que a cultura da cana, tudo se aproveita, né? A gente tem exemplos de subprodutos do processo industrial que são utilizados na lavoura como fertilizantes naturais, né, como fertilizantes, que é o caso da vinhaça, é o caso da torta de filtro. Então lá tudo se aproveita. De fato, ela se enquadra a cultura da cana-de-açúcar como uma agricultura circular. E quem está ali envolvido está muito preocupado com a conscientização e fazem ações relacionadas à preservação do meio ambiente. Então é um contexto de sustentabilidade muito forte. E como lá tudo se aproveita, as pessoas também buscam sempre produzir cada vez mais e melhor. Então a mensagem que fica é que o setor tem que produzir cada vez mais. O setor ele busca mais produtividade, mais qualidade da matéria-prima com sustentabilidade. E para falar um pouco também do aspecto econômico, Botão, qual é a importância econômica que essa cultura, que a cana traz para o nosso país? 2% ali no PIB, né, atuando em mais de 1.000 municípios, gerando emprego, gerando renda e tudo isso, como o Renatinho colocou muito bem, né, de uma maneira sustentável. Se você pegar, Doni, os últimos 20 anos, a evolução que o setor teve foi um negócio fantástico. Primeiro, né? Antes nós éramos um setor sucroalcooleiro. Por quê? Uma usina ela produzia basicamente açúcar e álcool, não era nem etanol ainda que se batizava na época. Se você pegar então nos últimos anos, né, que você tem aí a intensificação do biocombustível renovável, né? Então não é algo fóssil, né? Você planta para se produzir. Aí o Renatinho colocou muito bem, aproveitamento de vinhaça do ponto de vista para adubação, que é uma utilização. Recentemente, isso é algo que só tende a crescer, é você utilizar a vinhaça, por exemplo, passar num biodigestor e você gerar um biogás, um biometano para alimentação de frota. Então o potencial de utilização é fantástico, né? As novas coisas que estão surgindo, né? O SAF, biobunker, a questão a utilização do etanol para fazer o hidrogênio, sendo umas fontes de hidrogênio verde. Então esse bojo de sustentabilidade que a gente está tendo é um negócio simplesmente fantástico. Então isso novamente gerando emprego, gerando renda e cada vez mais, porque a tendência do setor psicoenergético, se tudo der certo, é a gente ter uma ampliação aí desse portfólio sustentável e renovável de produtos na nossa matriz e na nossa sociedade. É isso aí. Grande importância, portanto, na produtividade e sustentabilidade no agro e muito além dele também. Muito obrigado a você, produtor de cana, portanto, por essa contribuição que você dá para a sociedade, para o país, para a economia e tudo mais. Cara, eu acho que a gente abordou vários aspectos, gostei muito do programa. E aqui um espaço para vocês darem um recado, uma dica, uma mensagem final para o produtor que está acompanhando a gente, começando por você, Renatinho. Eu queria deixar um recado aqui, primeiro trazendo que o nosso propósito dentro do setor é contribuir para quem produz, seja você produtor ou seja você da usina, é contribuir para que você produza mais e melhor. E a gente faz isso através de tecnologias e serviços e através de informação, né? Então eu queria colocar aqui, sendo um porta-voz de toda a equipe de cana da Bayer, queria colocar todo o nosso time à disposição, nosso time de RTVs, nosso time de promotores. Nós temos uma estrutura dedicada para a cultura justamente para contribuir com a evolução do setor. Contem com a gente. Botão. Cara, eu acho que uma orientação que eu dava é o produtor olhar cada vez mais para a questão de gestão. Tá? A gente vê que tem produtores muito competentes que, né, alcançam altas produtividades, mas se você simplesmente alcançar altas produtividades e não tiver uma gestão eficiente, você está alcançando uma produtividade e não uma produtividade. Então, eu brinco muito aqui com a turma da Bayer, com o Renatinho, né? Nós temos que buscar altos níveis de produtividade, ela sendo economicamente sustentável. E a gente só vai isso atrás de gestão.
né? O cara ter controle ali dos seus custos de produção, ter ferramentas que pode ajudar a nortear ali o negócio dele, saber efetivamente para onde está indo o recurso, fazer benchmarks, fazer o comparativo para saber onde ele está, procurar, né, aonde tem gente fazendo coisas melhores. Então, a orientação que eu dou, cara, é muito nisso, nessa questão de gestão. Porque nós estamos discutindo aqui que unidade que eu utilizo para fazer a avaliação econômica do meu negócio. E a gente volta no reais por hectare. Você quer pegar um produtor de cana no pulo? É comparar ele com um cara de soja. E às vezes ele produz as duas coisas. Chega para um cara de soja, Doni, e pergunta para ele qual que é o teu custo de produção. Ele vai te responder provavelmente em sacas por hectare. 40, 45, 50, não importa o número, importa a relação. O produtor de cana, pergunta para ele quanto custa a tua produção, ele fala 70 toneladas por hectare. Ele não te responde assim. Ele fala em hectare, né? E muitas vezes também ele acaba confundindo uma questão de custo com fluxo de caixa. Se eu perguntar para ele quanto você tem de dinheiro no banco ou quanto você tem de compromissos a vencer, ele vai saber. Agora, quanto que está custando a sua tonelada, o seu quilo de ATR? Muitas vezes ele não sabe. Ele vai saber o quanto que ele está investindo em reais por hectare e fica apertando muitas vezes, como eu já coloquei aqui, em custos que ele acha que está aumentando e encarecendo a produção dele, quando na verdade está trazendo benefício. Então, ter esta visão de gestão, eu acho que é um dos principais pontos que eu trago aí dentro de uma visão da cadeia. E não somente cana, para todas as culturas. É isso aí, excelente ponto. Pessoal, eu continuaria aqui conversando mais uma hora, mas o nosso convidado tem um compromisso no palco. O Matheus está esperando, né, Jorge? Renatinho, tudo bem? Parece, hein? Parece. Você viu? Falei. Ainda bem que não foi você, né? Pois é, mas eu cantei a bola. Jorge Matheus. Jorge Matheus. Pessoal, muito obrigado, viu, por terem vindo. Valeu mesmo, prazer ter vocês aqui. Obrigado, Dônio. Beijão para Bayer, pessoal do Impulso aí que nos deu a oportunidade. E tamo aí. Obrigado, Doni. Obrigado, Botão. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Sempre um prazer poder levar informações para todos vocês. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado também, Zé Guilherme, que participou aqui. Muito obrigado, professor Marcos Fava Neves. E obrigado principalmente a você, produtor, produtora, que nos acompanhou até o finalzinho do Impulso Cast. Fica o meu convite para você ir lá no canal AgroBayer no YouTube, assistir aos outros episódios desse podcast e dos demais programas que a gente prepara para te ajudar no processo de tomada de decisão do seu negócio. Mês que vem tem mais um Impulso Cast. Até lá, tchau!